Usabilidade da sua atenção. A infraestrutura invisível da sua rotina. Debruçada sobre minha janela 3/4, cercada por plantas que carregam momentos, pessoas, fases e travessias, percebo que existe um lugar em mim que continua igual, um lugar inabitável. E é justamente esse território interno que a tecnologia disputa. Durante anos, as plataformas competiram pelo nosso tempo, pela nossa atenção, pela permanência. Interfaces desenhadas para retenção, scrolls infinitos, presença contínua. Mas estamos atravessando outra transição. O próximo estágio não será apenas sobre disputar tempo e recursos humanos. Será sobre disputar autorização operacional para consumo. O capitalismo agêntico não deseja apenas usuários, deseja poder de execução, com uma força computacional capaz de agir, decidir, selecionar e consumir em nome do indivíduo. Uma espécie de omnisciência sintética sustentada por delegação contínua. E talvez seja exatamente aí que a usabilidade deixa de ser apenas interface para se tornar a infraestrutura invisível da rotina humana. No protocolo MTA, sua empresa não morre com a Web 2. Bloco 1. A Web 2 foi uma camada de treinamento. A economia da atenção nunca foi o destino final, ela foi a fase de aprendizado do sistema. Porque durante anos, enquanto acreditávamos estar apenas consumindo conteúdo, estávamos treinando sistemas. Cada clique, cada pausa, cada curtida, cada padrão de permanência. Tudo isso produziu um volume comportamental sem precedente na história humana. A Web 2 não capturou apenas atenção, capturou cognição em escala. Preferências, impulsos, hábitos, vulnerabilidades, padrões de decisão. E foi justamente essa massa de dados humanos que possibilitou o avanço dos sistemas de aprendizado de máquina. Porque a inteligência artificial não emerge apenas da capacidade computacional. Ela emerge do contexto. E contexto humano foi exatamente o que bilhões de usuários forneceram gratuitamente durante anos. A lógica foi esta. O feed treinou recomendação. A recomendação treinou previsão. A previsão treinou automação. E agora a automação reivindica a autonomia operacional. A economia da atenção funcionou como uma gigantesca camada de treinamento civilizacional para sistemas capazes de agir em nome do indivíduo. E isso muda completamente o papel da usabilidade, porque antes a interface precisava apenas manter você conectado. Agora ela precisa compreender você suficientemente bem para substituir partes de suas decisões. O que está em disputa, meus caros, já não é apenas permanência, é também representação. Bloco 2. A natividade do capitalismo agêntico. Durante muito tempo, humanos operaram sistemas. Tocávamos telas, fazíamos pesquisas, consumíamos conteúdo. Existia uma relação aparentemente simples. O humano dava comandos e a máquina respondia. Mas essa lógica mudou. Os sistemas não estão mais apenas esperando instruções. Eles começam a operar humanos sistematicamente. Isso não significa controle robótico como nos filmes, tá? Significa influência contínua, organização invisível de comportamento, indução de consumo, direcionamento de atenção. O celular deixou de ser apenas um aparelho, se tornando um ambiente operacional da vida humana. Quando toda experiência humana passa por uma mesma infraestrutura, essa infraestrutura deixa de ser apenas a funcionalidade, né? Deixa apenas de servir pessoas, ela passa a organizar pessoas. O feed organiza a percepção, o algoritmo organiza alcance, a notificação organiza prioridades e agora os agentes começam a organizar a execução. Mas existe uma virada importante nisso tudo. A maioria das pessoas ainda segura o smartphone como se ele fosse apenas entretenimento, apenas distração. Mas o dispositivo que hoje entrega vídeos é o mesmo que já pode entregar operação financeira, pode construir distribuição, pode gerar recorrência, pode transformar atenção em ativo. O problema nunca foi tecnologia, o problema foi entregar a presença contínua sem consciência operacional. E é exatamente aqui que nasce o capitalismo agêntico. Uma economia onde sistemas não disputam apenas cliques, disputam capacidade de agir, disputam confiança delegada.
disputam autorização para executar tarefas em nome das pessoas. Bloco 3. Autorização operacional. O que significa concretamente consumir em seu nome? Segundo minha palestra Humano no Centro da Tecnologia, na FATER de Petrópolis, disponível também no Tecnologia Afetiva em Contexto, no YouTube, o capitalismo agêntico inaugura uma nova camada de relação entre humanos e sistemas. Porque nesse novo estágio, a IA não está apenas respondendo perguntas, ela opera decisões, pesquisa, compara, seleciona e executa, reduzindo fricção operacional. Ela filtra o que você vê, organiza quem aparece para você, negocia preços com base no seu perfil financeiro, administra sua agenda e, em alguns casos, já filtra suas relações. Cada uma dessas funções individualmente parece conveniente, e o problema não é a automação em si. O problema é a pergunta que raramente fazemos. Quem define os critérios pelos quais esses agentes tomam decisões em meu nome? Porque o ativo mais valioso da próxima década talvez não seja dado, mas permissão. Permissão para acessar comportamento, para interpretar a intenção, para agir operacionalmente em nome do indivíduo. E é exatamente aqui que a autorização operacional se torna a discussão central da próxima década. O que está em jogo não é apenas automação, é soberania sobre decisão, presença e representação digital. Omnisciência Sintética, episódio 125, dá uma olhada lá. O peso que a tecnologia não carrega. Enquanto eu estava no meio disso tudo, lembrei de uma situação muito simples que aconteceu comigo semana atrás. Eu tinha aberto 4 dashboards ao mesmo tempo, 3 integrações rodando, um fluxo no N8N em loop, tudo funcionando, tudo automatizado, e me senti completamente sozinha, porque nenhum sistema perguntou como eu estava, nenhum agente percebeu o cansaço. A eficiência estava perfeita e o vínculo ausente. É essa a tensão que o MTA tenta nomear. A tecnologia pode executar quase tudo, mas ela ainda não aprendeu a estar presente. Bloco 4. A morte da interface visível. Em 2018, durante minha primeira graduação em História da Arte pelo UERJ, publiquei o livro Mecanismos Tecnológicos por Trás da História da Arte, disponível na Amazon. E já naquele momento eu trabalhava um conceito fundamental, a computação ubíqua de Mark Weiser. Weiser defendia que as tecnologias mais sofisticadas não seriam aquelas que chamariam atenção para si mesmas, mas justamente aquelas que desapareceriam no cotidiano. Tecnologias tão integradas à experiência humana que deixariam de ser percebidas como tecnologia. E é exatamente isso que estamos vivendo agora. A melhor interface do futuro é aquela que desaparece. Porque a interface visível produz fricção, exige comando, exige escolha consciente. Mas o capitalismo agêntico exige fluidez operacional, sistemas capazes de antecipar a intenção antes mesmo da ação explícita do usuário. O celular escuta, o algoritmo observa, o sistema aprende, o agente executa. Tudo isso sem que o indivíduo perceba claramente onde começa a máquina e onde termina a sua própria intenção. Sistemas invisíveis produzem sensação de naturalidade, e aquilo que parece natural raramente é questionado. A tela foi apenas a fase visível da transição. O próximo estágio é ambiental, sensível, persistente, operacional, omnisciência sintética. A tecnologia deixa de ser ferramenta e passa a funcionar como presença contínua dentro da experiência humana. Bloco 5. O profissional da era agêntica. O que acontece com o trabalho na era agêntica? Primeiro, tecnologia e civilização humana são indissociáveis. Tentar negar a tecnologia é tentar negar o próprio movimento histórico da humanidade. A eletricidade reorganizou o comportamento humano, e junto dela veio algo silencioso, a extensão da rotina produtiva para além da luz do sol. O interruptor alterou profundamente a relação humana com o tempo, trabalho e permanência. O dia deixou de terminar quando escurecia. Hoje, quase ninguém percebe isso porque a infraestrutura foi naturalizada. O que estamos vivendo agora é exatamente esse mesmo
processo, só que em uma camada menos visível. Chamo isso de paralelo brilhante, um conceito que desenvolvi anteriormente no podcast. Assim como a eletricidade reorganizou o funcionamento físico da civilização, a inteligência artificial reorganiza silenciosamente a infraestrutura cognitiva da sociedade. O marketing deixa de ser apenas publicidade e passa a ser arquitetura de percepção. UX, User Experience, experiência de usuário, deixa de ser apenas interface e passa a ser medição emocional entre humanos e sistemas, o core do MTA. Vendas deixam de operar apenas persuasão e passam a operar confiança delegada. E é por isso que o protocolo MTA não opera apenas como estética de comunicação. O protocolo MTA opera como filosofia de presença humana dentro da era agêntica. Porque o usuário continuará vivendo digitalmente. O problema nunca foi o uso da tecnologia. O problema é operar a tecnologia sem consciência estrutural sobre aquilo que está sendo disputado. E o que está sendo disputado agora não é apenas atenção, é representação operacional. Empresas que compreenderem isso cedo construirão presença dentro da nova infraestrutura computacional da civilização. Não apenas audiência, mas presença. Para conhecer o protocolo MTA, acesse o link de Malharte. Para fechar esse episódio, no final de tudo, depois de protocolos, algoritmos, agentes, automações, delegações operacionais, ainda existe algo profundamente humano sustentando a experiência. Hoje eu tive um dia difícil. Saí do mercado carregando algumas bolsas ráfia. Dessas de vai e vem. O peso parecia pequeno quando visto de fora, mas no corpo era outra história. E enquanto eu caminhava devagar por 2 quadras, equilibrando aquele peso, eu pensava em quantas estruturas ainda precisavam mudar. Porque às vezes o maior peso não está nas bolsas, está na permanência, na responsabilidade contínua, na sustentação silenciosa da vida cotidiana. E ainda assim eu continuei andando, até que uma mulher atravessou o próprio caminho para me perguntar: "Você precisa de ajuda?" E existe algo muito poderoso nisso. Porque no meio do fluxo automático da cidade, no meio dos carros e das notificações e das pessoas presas dentro das próprias rotinas, alguém conseguiu sair de si. Quando alguém sai de si para enxergar o outro, a tecnologia perde centralidade por alguns segundos e a humanidade reaparece. Talvez seja isso que ainda sustente o mundo. Pequenos gestos humanos em meio a sistemas gigantescos. Ontem, na verdade, 10 de maio de 2026, Dia das Mães, eu penso especialmente nessas mulheres que sustentaram rotinas inteiras nas costas, sem que ninguém perceba. Mulheres que carregam peso emocional, peso financeiro, peso estrutural, peso afetivo e mantêm o mundo funcionando enquanto o mundo continua correndo. Eu ainda não sou mãe, não sei se serei, mas acredito profundamente que criar também é uma forma de maternidade. E nesse sentido, eu sou mãe do protocolo MTA. Porque toda criação exige permanência, exige cuidado, exige sustentação, exige presença, mesmo quando ninguém a vê. Talvez o futuro da tecnologia dependa exatamente disso, da nossa capacidade de continuar humanos enquanto construímos sistemas cada vez menos humanos. Eu sou Marília Santos, fico por aqui. Até a próxima. Tchau!